Aí essa madrugada eu estava orando a Deus e estava conversando, ele estava lendo essa passagem. Poxa, bom pedido que Salomão fez. Aí Deus falou para ele: já que você não pediu riqueza, honra, nem a destruição dos seus inimigos, eu vou te dar um coração sábio, né? Que ninguém vai ter como você, e também vou te dar riqueza e honra. É que ele não viveu bem, irmão. Entendeu? O único erro dele foi que no finalzinho de tudo ele se envolveu com uma mulher idólatra. Isso que eu falo aqui do relacionamento, né? Tem que ter cuidado com isso, porque Sansão também caiu nessa. E ele acabou se afastando de Deus por causa disso. Mas ele teve tudo, né? Foi um rei muito sábio, muito respeitado. Ele agradava a Deus. Então, a gente sem a sabedoria não é nada. Você com a sabedoria, você vai alcançar o que você quer. Você está entendendo? E muitas das vezes a pessoa pensa que pastor, é pecado a pessoa ser rica? Não, não é pecado a pessoa ser rica. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é o pecado. Mas se você é uma pessoa que você tem riqueza, mas você cumpre os mandamentos de Deus, você não ama o dinheiro, então não é pecado você ser rico, você prosperar, nada disso. Mas tem pessoas que acham que a riqueza é só aqui na terra. A pessoa não corre atrás da salvação. Porque aqui é bom a gente prosperar, você tem lá seus sonhos e tal. Deus quer realizar seus sonhos. Só que tudo isso aqui da terra vai ficar aqui. Tem muitas poucas pessoas pensando na salvação. Você está entendendo? Nada aqui, gente, é eterno. Você não vê falar na Bíblia que a terra é eterna. Não. Isso tudo aqui vai acabar. E quando você sair daqui, para onde você vai? É isso que você tem que pensar. E lá onde você vai, você não vai levar nada que você conquistou aqui. Que está aqui na terra, vai ficar aqui na terra. Você está entendendo? Você não vê uma pessoa, falou, Bernardino lá morreu. Levou o carro, levou a casa, não tem como. Fica tudo por aí. Ainda sai mal brigalhado ainda. Entendeu? Sai mal problema por causa da casa. Tá no carro, quer matar o outro, daqui a pouco aquele lá morre também, fica para ele também. Você está entendendo? Não tem para onde correr. Então, a sabedoria é mais importante, gente. Glória a Deus. Então, ele está falando lá no livro de João, vamos dar um pulinho lá para a gente ver. Lá na primeira epístola de João, não, do Evangelho de João, primeira epístola, não, primeira de João. Ele está falando aqui, ó, lá no capítulo 1, ele está dizendo assim: o verbo se fez carne, não é isso? Aí ele está dizendo aqui: no princípio, ele era o verbo. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender? Pastor, o que é verbo? Verbo é palavra. Não tem quando a pessoa estudou lá, verbo falar, verbo comer, tal. Então, verbo é palavra. A palavra Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Jesus, quando veio aqui na terra, ele era o verbo encarnado. Tem até alguns louvores que falam sobre isso, né? O verbo vivo que desceu do céu. Jesus, ele é a própria palavra de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus e a palavra, eles são a mesma pessoa. Ah, pastor, eu queria tanto ter um encontro real com Jesus. Quando você ouve a palavra, você está encontrando Jesus. Jesus está entrando dentro de você. Ele é verbo, ele é palavra. Então ele vai entrar pelo seu ouvido. Você está entendendo? E quando ele entra em você, há uma mudança, uma transformação dentro de você. Eu estava até explicando isso essa semana, né? Foi sexta-feira, que às vezes tem pessoa, pastor, tem algumas coisas em mim que eu não acho legal, eu queria muito mudar. Eu sei que é errado, Deus não concorda. Às vezes eu fico revoltada porque eu não quero fazer aquilo ali, mas quando eu vejo eu estou fazendo aquilo ali, não entendo por quê. Porque você não tem o poder de se libertar sozinho. Se você conseguisse se livrar dos seus próprios pecados sozinho, não precisava Jesus vir na terra. Entendeu? A missão de Jesus foi libertar a gente dos nossos pecados e salvar, você está entendendo? Então, Jesus é que liberta, não é a gente que se liberta. Então, às vezes,
faz um negocinho errado, você não consegue parar, porque às vezes você não ouve a palavra, você precisa ouvir. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você nunca vai conseguir ser libertado sozinho. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Você vai conhecendo a palavra, que é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai conhecendo a palavra, e aquela palavra que você está ouvindo, ela que vai te libertando. Jesus liberta. Conforme ele vai entrando em você, tudo que ele achar dentro de você que não é legal, ele vai colocar para fora. Você é um templo de Deus. Jesus, quando entra em você, ele limpa o templo. Se ele achar mentira, ele põe para fora. Se ele achar ódio, ele põe para fora. Se ele achar doença, ele vai botar para fora. Se ele achar vício, ele vai botar para fora. Você vai entender? É ele que liberta. Muitas pessoas, gente, não têm a libertação e não entende, né? Por que fulano não muda? Tantos anos fulano ainda não mudou, porque Jesus ainda não entrou na pessoa. A pessoa, ou você observa só, a pessoa não é muito de ouvir a palavra de Deus. Se ela fosse de ouvir, ela já teria sido liberta. Você está entendendo? Só existe esse modo de ser liberta. Não existe outro jeito. A gente não pode se libertar sozinho. Isso é um trabalho de Jesus. Para isso você precisa ouvir. Então você está entendendo? Eu só queria que você entendesse aqui que Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Então quando você ouve a palavra, Jesus está entrando dentro de você. E quando ele entra dentro de você, é ele que faz essa obra de libertação. Aqui no João 8, João capítulo 8, a gente está aí? É só você andar mais um pouquinho aí. João 8, 32. Lá no livro de João 8, versículo 32. Glória a Deus. Lá no livro de João 8, 32, ele passou aí, o rapaz? Sim, passou? Tá. Então, ele está falando assim, João 8, 32. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos ver se a gente entendeu, porque aqui eu procuro explicar de um jeito. Poxa, mas a pastora prega tão calminha, mas é para você entender. Você já vai numa sala de aula, o professor está só para entender nada que ela está falando. Entendeu? Quanto mais devagarinho, paciência, a professora te ensinar, mais facilidade você tem de aprender. Tem gente que não tem muita paciência de ensinar, não. Assim, professor, né? Tem professor que é meio corrida, não é assim, entendeu? Você precisa entender, não é só ouvir. Ouvir é entender. Até Jesus falou isso, chamou o povo lá, gente, ouvir e entender. Você está entendendo? Jesus Cristo é o quê? É verbo, é palavra. E ele disse também assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando aqui está dizendo conhecereis a verdade vos libertará, é você conhecer Jesus. E você vai ser a verdade, você vai ser. Pastor, como é que eu conheço Jesus? Quando você conhece a palavra de Deus, você está conhecendo Jesus, porque Jesus é a palavra. Então, quanto mais você conhecer a verdade que está escrito na Bíblia, mais liberto você vai sendo. Até você chegar, é essa a intenção de Deus, o trabalho do Espírito Santo, que você seja, que todos nós, né, sejamos libertos, transformados, preparados para a vinda de Cristo, até a gente chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, a medida de varão perfeito. Você está entendendo? Ah, mas a gente vai ficar igual a Jesus. Não, mas a gente tem que ficar pelo menos parecido para subir. Você está entendendo que lá no céu a santidade. Então a gente precisa conhecer a verdade. Então tem muitas coisas que às vezes não mudam na vida da pessoa, na família. Às vezes a pessoa fala: poxa, pastor, mas eu queria que a minha família se convertesse.
que meu marido se convertesse, o negócio não muda de jeito nenhum. Também depende de você conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você consegue, através de você, Jesus consegue libertar a sua família. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, vamos dar um pulinho lá, vou te mostrar um negócio. Uma mulher que a família dela, para ser liberta, estava dependendo muito dela. Glória a Deus. Pastor, mas aqui a senhora está um montão de livro, mas irmão, acabei de falar, o que liberta? Então, se é a verdade, todos têm que pregar mesmo que está na Bíblia. Glória a Deus. É isso que vem o conhecimento da verdade, vem através disso. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você está conhecendo Jesus. E quanto mais você conhecer Jesus, mais vitorioso você é. Glória a Deus. Então, lá no livro de Atos 16, lá no versículo 14. Atos 16, 14. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Ele está falando assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa mulher, ela não era uma mulher assim, vamos supor assim, ela não era uma mulher gentil, ela até uma mulher que servia a Deus, ela confiava em Deus, e ela até ouvia a palavra. Só que o coração dessa mulher, ele era fechado. Ela ouvia, mas ela não conseguia entender o que Deus falava. Às vezes tem pessoas que é assim, a pessoa vai para a igreja, vai ouve, mas ela não entende. Então, enquanto ela não entender, Jesus não entra. Se ele não entrar, a obra não é feita. E Deus olhou para ela e viu que ela tinha até esforço de servir a ele, que ela até servia a ele, ouvia, mas ele deve ter olhado que Jesus, ele é... Tem gente que pinta Jesus um monstro, né? Jesus, ele é misericordioso, gente. Entendeu? Deus é amor. Então vai ver que Deus olhou para aquela mulher, poxa, ela até se esforça para ouvir e tudo, mas o coração dela está fechado. Jesus ainda não conseguia entrar aonde ele tinha que entrar, no coração dela. E essa mulher, eu acredito que o sonho da vida dela é que a família dela fosse salva. Só que talvez ela até perguntava a Deus, por que eu sirvo o Senhor? Por que eu vou na igreja e minha família não é salva? Que a família dela, para ser salva, estava dependendo dela entender, Jesus entrar nela, entendeu? Para salvar a família. Então Jesus vendo isso, o que Deus fez? Deus abriu o coração dela. Pastor, fisicamente? Não. Espiritualmente. Ele abriu. O que é abrir o coração? Abriu o entendimento dela. Para ela entender o que o Paulo estava pregando. Aí olha o que aconteceu. Vamos lá. Ele disse assim, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia, não é isso? E às vezes você fala assim, pastora, mas eu não entendo. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu falo com ele, Deus fala comigo, Deus. Aí eu fico esperando, irmão, presta bem atenção. A única maneira que Deus tem de falar com você é através do instrumento dele. Um pastor, uma pastora, ele vai usar alguém. Deus não vai aparecer lá no seu quarto, vai aparecer para Samuel, né? Fulano, não é assim, Deus fala contigo. Você ora a Deus. Eu quero uma resposta de Deus. Então Deus vai usar um pastor, uma pastora para te dar a resposta.
Não é assim que funciona. Então Deus abriu o coração dela para ela que tivesse atento que quem dizia? O Paulo. Mas por que o Paulo? Porque Deus estava usando o Paulo para falar com ela. Então Deus abriu o coração dela para ela entender que ele estava usando a boca do Paulo para falar. Entendeu? Tem pessoa que conversa do pastor. Não, irmão, Deus está usando aquela pessoa para te ajudar. Eu, desde quando eu me converti, eu vim para a presença de Deus. Deus fez muita coisa na minha vida, gente. Por isso que eu estou falando, é importante você abrir o coração para Deus. Eu vim para a presença de Deus, eu e meu marido, a gente era viciado. A gente fumava, cheirava e bebia, era terrível. Você entendeu? Minha família, tudo no fundo do poço. E eu vim para a presença de Deus e comecei a ouvir a palavra, porque isso aqui é uma filial. Comecei a ouvir lá na sede com o pastor Mota. E através desse evangelho, Jesus me libertou meu marido, converteu a gente, libertou meus filhos, batizou a gente com o Espírito Santo e outras coisas que Deus fez. Mas sempre foi usando o meu pastor para falar comigo. Nunca Deus apareceu lá no meu quarto, Fabiana, vamos ver, senta aí, nunca foi assim. Eu sempre orei, até hoje. Eu vou lá, Senhor, usa lá meu pastor para falar comigo. Deus vai lá e usa ele, eu entendo. Dentro daquela palavra, então é isso que eu tenho que fazer. Eu procuro colocar em prática e assim meu milagre acontece. Até hoje funciona desse jeito, você está entendendo? Então Deus sempre vai usar alguém para falar com você. Às vezes a pessoa chega, não, pastor, mas eu já tenho a Bíblia em casa, então abro lá, Deus fala comigo. Gente, preste a minha atenção, se você quiser estudar a Bíblia, ontem eu estava estudando a Bíblia, isso é muito bom para o seu conhecimento. Quanto mais você conhecer, a Bíblia é melhor. Mas o conselho para você viver o seu dia a dia vem pela pregação do Evangelho, porque a Bíblia ela não vem discerida. Ela não vem explicada, então você vai abrir ali, mas para você entender, você precisa de uma pessoa que tenha um dom. Por isso que não existe pastores e pastores, senão não precisava existir pastor. Jesus não precisava enviar os discípulos. E ele disse lá no livro de Marcos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem crê será condenado. Então, se não precisasse, não houvesse necessidade, Deus não teria enviado os apóstolos. Por que o Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo de uma cruz? Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado. Por que aqueles homens morreram então? Morreram em volta, olha só, cada um pegar a Bíblia e ler. Não é assim, gente, é porque é um dom. Por isso tem a unção de pastor, unção de pregador, unção de levita. Isso é o Espírito Santo que usa a pessoa para te explicar. É igual, por exemplo, eu quero aprender português ou inglês. Você já tentou aprender inglês sozinho? Irmão, é uma tragédia você tentar aprender inglês sozinho. Porque você pode até ler, mas você não vai saber pronunciar. Tem palavra ali que você lê uma coisa, mas se fala diferente. Você precisa de um professor de crente. Tá entendendo? Senão você vai ler do teu jeito, você vai falar tudo distorcido, irmão. Não funciona desse jeito. Aí você aprender, eu quero aprender. Jesus, misericórdia. Não, o rapaz disse que arrancou o retrovisor do menino, tadinho, seu esposo. Eita! Jesus! Isso acontece, né? Deus proverá que vai botar no lugar, em nome de Jesus. Eita! Coitado, bateu de bicicleta no retrovisor, retrovisor com tudo. Então, o que acontece, gente? Não vai dar certo. Você vai querer aprender português. Eu quero aprender ali no português, mas você precisa de um professor, nem que seja online. Você vai pegar um livro, vai ficar lá lendo, mas você não entende aquilo ali direito. O professor não vai te explicar. Né? Tem coisa lá no português lá que se ele não te explicar, você não vai saber entender aquilo ali sozinho.
Você está entendendo? Tenta só você mesmo estudar sozinho. Quer ver? Eu preciso, né? Em nome de Jesus, Deus proverá. Que eu tenho que fazer a autoescola. Né? Eu estou com o carro ali guardado e tudo, mas eu não posso usar o carro sem carteira. Adianta também. Eu não quero pegar o carro e ficar passeando só aqui. Entendeu? Não, tem que ter um carro que eu possa, se tiver que resolver um negócio longe, o carro tem que estar legalizadozinho, carteirinha, tudo direitinho também. Tem que fazer as coisas direitinho diante de Deus. Então, outro dia eu fui fazer um simulado. Pastor, aí, simulado do Detran no celular. Falei, vou fazer um simulado para ver se eu estivesse fazendo autoescola, como é que eu me sairia. E aí, pastor, eu errei. Errei tudo. Aí falou, foi dessa vez não. Você tem que se esforçar mais. Mas pastor, por que você errou? Eu não estudei, irmão. Eu fui chutando ali o que vinha ali, você tá entendendo? Eu fiquei pensando, realmente, né? Você tem razão. Outro dia eu fui passear um pouquinho com a minha filha, com a minha mãe. A gente foi lá para baixo. Eu estava falando, tá vendo? Às vezes a pessoa fala que é bobeira e tudo, mas a gente tem que aprender, porque uma pessoa que não sabe nada, como é que você vai entender as pragas? Que é para reduzir a velocidade, para aumentar a velocidade, que eu estava vendo um rapaz, né? Ele estava indo por 80, aí já chegou aqui pro lado de cá, já reduziu bastante. Falei, tá vendo? Aí já a pessoa vem pro lado de cá com 80, também, mas ela atropelando todo mundo. Então, tem que ter sinalização, você tem que entender que é as faixas, retorno, contramão. Aí eu falei, é importante realmente a pessoa aprender, não só porque às vezes a pessoa pensa, só aprender a dirigir. Não, mas se você não conhecer a sinalização, você vai causar um acidente no trânsito. Igual o rapaz no Uber que eu fui com ele, eu também não sabia. Ele não conhece aqui, que ele não era daqui. Ele entrou naquela rua de Miguel Couto ali, e eu tô vendo os pessoal tudo assim de carro, pra ele. Eu falei, Jesus, que esse pessoal tá tudo gritando, aí vem outro carro, eu falei, gente. Aí ele falou assim, não tô entendendo esse pessoal. Aí daqui a pouco, contramão! Aí, meu Deus, eu tô contramão! Ele tranquilão, não tô entendendo, esse pessoal tudo gritando, o pessoal tava avisando ele pra voltar. Aí passou uma praga, ele. Ai, meu Deus, eu não conheço aqui, eu não sabia que era contramão. Você tá entendendo? Então a gente não saber também é triste, né? Você vai entrar num lugar que você não sabe, aí pronto. Mas ali o trânsito ali é devagarinho. Mas você vai pegar uma estrada dessa aí que né, em 80, contramão, vai dar ruim, entendeu? Não dá tempo de frear direito, a coisa é séria. Então, a pessoa tem que conhecer, não tem pra onde correr. Então, eu estava pensando, não tem como eu aprender isso em casa, eu tenho que ir, alguém tem que me ensinar. Você está entendendo? Senão você não aprende sozinho. É a mesma coisa, é a palavra de Deus. Se não tiver uma pessoa que seja usada por Deus, que tenha, não conhecimento é de Deus, mas que tenha um dom de Deus, uma unção de Deus para ensinar aquilo ali, você não aprende sozinho. Você está entendendo? Então, eu posso ler a Bíblia para o meu dia a dia, assim, para mim, conhecer um pouquinho mais, né, que nessa história de Salomão, já tinha lido, mas eu fiquei pensando, poxa, interessante que ele pediu e tal, mas para o meu dia a dia, para mim vencer as minhas batalhas, para minha vida mudar, a libertação da minha família, aí eu já ouço lá a palavra pelo meu pastor, porque é uma palavra que está vindo inspirada pelo Espírito Santo, é um recado de Deus para minha vida, Deus está usando ele, você está entendendo? Por isso que Deus abriu o coração dessa mulher para ela ficar atento ao que Paulo dizia, senão ele não teria feito isso, ele teria abrido o coração para ela entender a Bíblia sozinha, entendeu? Não, Deus queria que ela entendesse o que Paulo estava falando, porque Deus estava usando Paulo para falar com ela. E arrancou o retrovisor? Quebrou. Eu vi daqui, quebrou mesmo. Ele pegou de cheio. Não, mas eu imaginei que ele devia estar embriagado, porque é o tamanho da rua, né? Ele passou, a rua estava toda livre, ele passou ali, saiu levando o retrovisor, eu imaginei que ele estava embriagado. Oi?
Mas que uma coisa aí tá estranha. Não, também uma pessoa vir de bicicleta e arrancar um retrovisor, gente, ele não estava bem. Passando na rua, quando eu vi o passando, Eu vi, eu imaginei que ele estava embriagado. Mas como é que eu vou pagar isso? Não vai ter nem como pagar. É verdade. Deus proverá, em nome de Jesus, outro retrovisor para botar ali, em nome de Jesus. Ai, Jesus, a coisa é séria. Claro que a gente fica com dó, né? Porque eu já bebi, então eu sei que é triste a pessoa ver assim, né? Mas eu lembrei de um rapaz que eu vi na reportagem. Ele atropelou um rapaz de bicicleta. E ele estava embriagado, porque eles botaram aquele negócio que ele bota lá para saber se a pessoa está bêbada. Motorista. Ele não precisava nem daquilo ali. Tá doidão. Não tá nem aguentando ficar em pé, tá apoiando o carro. Aí a repórter falou: não, mas o senhor atropelou o rapaz de bicicleta, o rapaz sentado com a bicicleta assim na beira na calçada. Mas por que o senhor fez isso? O senhor não sabe que dirigir embriagado. Também a repórter perguntou: você é embriagado, né? Você não sabe que dirigir embriagado é perigoso? Ele: não é assim. Ele não está falando a verdade. Ele: não, mas ele não está falando a verdade, não foi o senhor que atropelou ele, mas viu nas câmeras que foi ele que atropelou você. O senhor não atropelou ele. Não foi nesse. Eu estava passando e ele veio para cima de mim de bicicleta. Gente, horrível. Ele jogou a bicicleta em cima do carro, irmão. Como é que a pessoa vai jogar a bicicleta em cima do carro? E mostrou lá na câmera, ele atropelando. A mente dele, de ele querendo se sair daquilo ali, ele contou uma história que não tinha nada a ver. Não, tá passando, ele veio pra cima de mim. Ele que me atropelou, olha só, a bicicleta atropelou o carro. Mas eu ria todo, gente, o pessoal, tadinho, eles perdem juízo ali. Já não sabe nem mais o que eu falo, tadinho. Eu acho que depois que ele tava bom, que ele viu aquela reportagem ali. Como é que a bicicleta ia atropelar meu carro? Coisa séria, né? Então, gente, vocês estão entendendo direitinho que Deus tinha interesse que ela entendesse o que Paulo estava sendo pregado. Para quê? O Paulo estava pregando. Para quê? Vamos lá que você vai entender aqui agora. E que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Aí depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis de julgar que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Vamos dar uma paradinha aqui. Ela, depois que Deus abriu o entendimento do coração dela, que ela entendeu, ela foi batizada e toda a casa. Então deixa eu te explicar, a família dela estava dependendo dela, entender. Você está entendendo? Quando você entende o que Deus está falando, você consegue salvar a sua família toda. Pode ser um marido que seja muito rebelde. Pastor, mas será que tem jeito? Tem jeito sim. Tem jeito sim. Pode ser um filho ou uma filha. Pastor, não adianta falar. Nem falo mais, só Deus. Olha, aquilo ali a gente fala para ir para a direita, vai para a esquerda, mas Deus salva. Só que estava dependendo dela entender. Entendeu? Depois que ela entendeu, salvou a família dela. Foi ela batizada, foi a família batizada. E o pessoal se converteu. O Noé, a família de Noé, se converteu por causa de Noé. Foi salva por causa de Noé. Você está entendendo? Você não ouve falar que a mulher de Noé era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, que os filhos de Noé eram tementes a Deus. Não, você não ouve falar, mas eles foram salvos por causa da fidelidade de Noé, que Noé era um homem fiel a Deus. Então você, quando você começa a se aproximar de Jesus, começa a buscar Jesus, com certeza a sua família
não tem para onde correr. Eles estão marcados para a salvação. Você está entendendo? Não demora muito, daqui a pouco eles estão se convertendo. E a mulher? Pastora, mas é a mulher ou o marido? Meu marido não é cristão, minha mulher não é cristã. 1 Coríntios, quando você começa a buscar Deus, olha o que acontece. 1 Coríntios, até diz que ela não tem nada a ver com a palavra, pastor. Então, é isso que você tem que fazer. Olha o que ele está falando aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Glória a Deus. 1 Coríntios 7, lá no versículo lá no versículo 12. 1 Coríntios 7, 12. Acharam aí, gente? Todo mundo achou? Cadê a Clarinha? Tem cá? Foi passear? Tá aproveitando as férias, né? Tá chegando já o dia de começar, tá certo. Então ele tá falando aqui, 1 Coríntios 7, versículo 12. Ele tá dizendo assim: mas aos outros digo, eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Pastor, o que é isso? Você vive com uma pessoa que não é cristão. A pessoa não crê na mesma coisa, não crê no mesmo Deus que você crê, não serve o mesmo Deus que você serve. Ou então o marido, ele está falando aqui, vamos lá. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente habitar com ela, para ela fazer o quê? Não deixe. Deus está falando que não é para você acabar com o seu casamento, destruir seu casamento, porque seu marido não crê, ou sua mulher não crê. Mas pastora, por quê? Aí já fica toda a vida ali com a pessoa sem crer? Não. Aí ele está explicando aqui por quê. Porque o marido descrente, ele é santificado pela sua mulher, não é isso? E a mulher descrente é santificada pelo marido. Vamos dar uma paradinha aqui? Você tem uma pessoa que não é cristã, ela não crê na mesma coisa que você, mas por causa da sua santificação, você buscando a Deus, o seu marido ele vai se converter. Isso é uma promessa que Deus fez. Converter o seu marido. Você aceitou Jesus, mas o meu marido não é convertido. Mas por você ter aceitado Jesus, você está buscando a Deus, através de você ele vai ser santificado. Através de você ele vai ser convertido. Você está entendendo? E vice-versa. Às vezes, eu aceitei Jesus, mas minha mulher não crê. Aí, através de você, da sua santidade, você buscando a Deus, vai santificar, a mulher vai se converter. Então, você não deve destruir seu casamento. Porque eu acredito em Jesus, ele não acredita, eu vou embora. Não. Você ouvindo a palavra, buscando a Deus, deixando, Deus abrir o teu coração para ele entrar, você vai conseguir salvar aquela pessoa. Eu, como vim com a presença de Deus, Jesus me converteu primeiro. Meu marido não era convertido. Eu que me converti primeiro, ele não. Ele se convenceu, mas não se converteu não. Você está entendendo? Aí o que acontece? Eu comecei a buscar a Deus, aprender na igreja. E depois ele teve lá uma recaída, e começou a usar droga de novo, saiu de casa. E o pastor falou para mim: Fabiana, a Bíblia diz que a mulher que santifica o seu marido. Você está buscando a Deus, continua firme na igreja e gente, vamos orar por ele. Ele vai se converter por causa da sua fidelidade a Deus. Aí o que eu fiz? Continuei buscando a Deus e tal. O que aconteceu?
Jesus libertou meu marido lá onde ele estava. Às vezes você pensa que, mas se ele não vier para a igreja, já era, ele não vai ser convertido. Não. Ele está sendo convertido por causa de você. Então é importante você vir. Você não pode deixar de buscar Deus. Você tem que estar firme com Deus, porque é por causa da sua santidade que ele está sendo convertido. A mulher que se santifica, então você tem que se santificar para ele se converter. Pastor, como é que eu me santifico? Quando eu ouço a palavra, quando eu oro, você está entendendo? Quando eu busco a Deus, eu estou me santificando. Eu aprendo com Jesus na igreja, estuda, aí a pessoa vai se convertendo, mesmo que a pessoa não venha na igreja. Porque eu buscava a Deus, né? Eu ia para a igreja, tudo certinho, meu marido ficou 2 anos fora de casa, bebia, ainda usava droga. E aí meu pastor falou isso para mim: você buscando a Deus aqui, Deus está convertendo seu marido lá. E foi o que aconteceu. Jesus foi indo buscando a Deus, ele foi liberto da bebida, lá onde ele estava. Foi liberto das drogas, e foi mudando. Depois ele voltou para casa, aí começou a caminhar comigo na igreja, se firmou na igreja, ele não saiu mais. Jesus recolheu ele, mas recolheu ele na obediência a Deus. Ele estava liberto, entendeu? Ele foi salvo. Tenho certeza que ele está no céu, que ele se converteu mesmo, entendeu? Mas por quê? Porque eu entendi isso aqui. Sendo assim, então vou buscar a Deus, que está tranquilo que Deus está fazendo a obra no meio lá. E às vezes tem mulher que para no meio do caminho: não vou orar mais não, ela não tem mais jeito não. Entendeu? Fica só eu buscando a Deus. Não. O inimigo é que quer que você pare, porque ele sabe que se você continuar, a sua família vai ser salva. É uma promessa de Deus. Gente, as promessas de Deus a gente não pode abandonar. Não pode. Se você não tiver a palavra de Deus, você está uma pessoa sem defesa, você está uma pessoa sem arma, você está uma pessoa despreparada. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nele creem. Para que serve um escudo? Para defender você e sua família de todo mal. Você tem a palavra de Deus, começa a atacar aí, que nem atacou esse negócio aí de coronavírus. Aí você, com a palavra de Deus, você, peraí, praga nenhuma chegará na minha tenda. Estou repreendendo esse espírito aí de enfermidade, virose, isso não vai entrar na minha casa. Você está protegendo a sua família, isso é um escudo. Você está entendendo? Mas fizeram uma macumbinha aí para mim. Peraí, nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prevalecer. O Senhor me livrará do laço do passarinheiro. E aí vai você embora, você está se protegendo. Mas cuidado, que isso é perigoso. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu direito, mas não vou ser atingido, porque Deus está comigo. Então a palavra é um escudo que te protege e é uma arma de ataque. Pastora, como você sabe? No livro de Efésios 6 está escrito que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E Jesus Cristo venceu o diabo lá no deserto, naquelas tentações, com a palavra. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras aí, então. Peraí. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. A palavra é uma arma que você acaba com o inimigo, mas você precisa ter ela. Se você não tiver a palavra, você está vazio, você está sem caminho, sem verdade, sem vida, sem Jesus, está sem nada. Mas como é que você vai vencer? Porque não existe o reino do bem e o reino do mal. Isso aí é claro, está lá no livro de Efésios, né? Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim temos que lutar contra as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São o quê? Exército, tropas de demônios. Isso aí existe. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, já está falando bem claro, anda em derredor. Então ele é o seu adversário, ele existe. Agora como é que você vai vencer ele sem Jesus? Não tem como, é impossível. Você precisa da palavra de Deus. Glória a Deus, para vencer uma tentação, para vencer uma perseguição. Agora você tem que entender o que é uma tentação e uma perseguição. Porque a palavra de Deus diz o seguinte:
A palavra de Deus diz que o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? A palavra de Deus, a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Pastor, o que é isso? A palavra evangelho significa boas novas. Gente, não é a vontade de Deus que você ande sofrendo, que tudo seu dá errado, que você tenha depressão, que o seu casamento não dê certo, você vive uma tortura no seu casamento, que seus filhos sejam tudo rebelde, que você não prospere, ande todo rasgado, venhado, pedindo um, pedindo outro. Deus não quer isso para você. Que você fique doente, cheio de doença. Você está entendendo? Se você não tiver o conhecimento da verdade, você vai achar que Deus quer que você ande assim. Não, isso é a vontade de Deus, isso é uma aprovação. Você que tem filho, você queria uma dessas coisas que eu falei dos seus filhos? Fala a verdade. Quer dizer, nós, a Bíblia diz, vós que sois maus, sabeis dar boa tarde para os vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Que se você, o que você ama seu filho, não é nada visto de Deus, Deus é amor, irmão. Então nós somos filhos de Deus. Você acha que Deus vai querer que você ande assim? Não é da vontade de Deus que você passe nada disso. O evangelho é boa nova. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a gente no mundo tereis aflições. Irmão, é outro tipo de aflição, não é isso. Por exemplo, tentação. Todos nós vamos ser tentados. Só tem como acabar essa tentação o dia que Jesus vier ou você para a glória. Quanto você viver na terra, o diabo vai te tentar. Pastora, mas e aí, como é que eu faço? Jesus vai ensinar você a vencer a tentação através da palavra dele. Jesus não pode acabar com a tentação na sua vida, não. Ele vai te ensinar a você vencer igual ele venceu, com a palavra. Perseguição existe, porque Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Todos aqueles que creem em Jesus sofrem perseguição. Mas pastor, que tipo de perseguição? Ah, o diabo usa uma pessoa para falar mal de você, inventar história com seu nome, entendeu? Calúnia, alguma coisa para mexer com você, para tirar você da presença de Deus. Fala uma coisa que você não é, diz uma coisa que você não fez, usa a pessoa para ficar com nojo da sua cara. Você está entendendo? Alguma coisa ele vai fazer, tenta tirar alguma coisa seu. Ele é o tentador, você está entendendo? Então ele sempre vai tentar fazer alguma coisa para mexer com você. Mas isso é uma coisa que nem isso consegue vencer você, porque a palavra de Deus diz o seguinte: a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías: não temas, que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, os que se irritarem contra ti perecerão. Ele disse assim: eu contenderei os que contenderem contigo, os que te tomam pela tua mão direita e te livram, não temas, que eu te ajudo. Então, Senhor, às vezes a pessoa fala assim: ah, pastora, mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Não. Isso aqui está escrito no livro de João, né? Tem um livro de Salmo que também está escrito. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor te tirará. Gente, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram lá da fornalha. Eles morreram? Se queimaram todo? Não. Ele passou e Jesus tirou ele. O Daniel passou lá na cova do leão. Tinha arranhão? Foi engolido vivo? Não. Não sofreu um arranhão. Você está entendendo? Então você, quando você está com Deus, essas perseguições não matam você, não. Só faz você ficar mais forte. Entendeu? Porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando a pessoa ainda deu aquela fornalha, viu? Na sua vida, os olhos já mais forte do que estavam. O Daniel também. Eu duvido que o Daniel, depois que saiu daquela cova,
Se algum leão viesse ameaçar ele, tu acha que o leão vai ficar com medo do leãozinho agora? Vou sair lá da conta dele, ele saiu mais forte do que ele estava. O meu pastor costuma dizer que a gente que é cristão é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce. Não tem pra onde correr. O diabo tenta, mas ele não consegue derrubar você. Mas, de resto, não é da vontade de Deus que você viva sofrendo, gente. Com depressão, tristeza, nada disso. Deus quer que você fique bem, com saúde, que a sua família se converta, que você prospere. Deus quer. Qual o desejo de um pai para o filho? Que você viva bem. Só tem uma coisa que pode impedir você de viver bem. Pastor, o quê? Quando eu faço tudo errado. Deus está ensinando certo e você faz errado. Aí Deus não pode, porque a Bíblia diz que o pecado ele faz uma separação entre nós e Deus. O pecado você tem que fugir. Às vezes você odeia uma pessoa, você tem que limpar seu coração. Porque você não está fazendo mal àquela pessoa que você está odiando. O ódio está fazendo mal para você. Você está entendendo? Tudo isso, tudo aquilo que você sabe que Deus não aprova, você tem que fugir disso. Glória a Deus. Eu até sexta-feira eu preguei muito aqui sobre o negócio de santidade. Que às vezes a pessoa acha que aquilo ali tá certo. Não tá, gente. Glória a Deus, tem que vigiar. Às vezes a pessoa, a Bíblia está ensinando, e nós temos uma noção que fala com a gente o que está certo e o que está errado. Isaías 61, vamos lá rapidinho. Isaías 61. Vocês entenderam ali que a mulher que santifica seu marido, o marido que santifica a sua mulher. Jesus Cristo está falando aqui qual foi a missão dele. Glória a Deus. Jesus Cristo está falando aqui qual foi a missão dele. Negue. Fala isso eu conheço também. O Enzo também não está não. Eu acho que ele sai da minha cama dele e arrumar, sai da minha cama. Nesse friozinho, né? Às vezes faz um friozinho, uma batalha também. Aí a vizinha hoje, toda vez, vambora, minha, enroladinha na coberta. Tá, mamãe, já tô indo. Daqui a pouco quando eu olhei pra ela. Ai, Jesus. Me chama. Não chama assim. Já veio, já arrumou. Aí eu fui embora. A cama abraçou ele de novo. Aí, olha o que está escrito aí, ó. Isaías 61, versículo 1, não é isso? Olha o que Jesus está falando sobre a missão dele, que ele veio aqui. Que senão, se você não entender que o evangelho é boas novas, você fica naquele evangelho de péssimas notícias. A sua mente é o seguinte: vai dar errado, está muito difícil para mim, é porque eu me converti. Gente, para com isso. Se você fosse se converter para viver sofrendo, misericórdia, eu ficava lá no mundo. Tá entendendo? Eles que agora que eu aceitei Jesus, eu vou começar o sofrimento. Tá amarrado no nome de Jesus. Que evangelho é esse? O evangelho que eu recebi, o evangelho que está mudando a minha vida, me abençoando até hoje, gente. Eu às vezes até falo com Deus, poxa, eu quero que esse evangelho que o Senhor está usando lá, o meu pastor, alcance todas as pessoas, para que todos eles tenham conhecimento da verdade, vivam bem, tenham paz. Porque misericórdia, se eu pensar na minha vida hoje, na vida que eu levava, misericórdia, parece que eu saí do inferno para o paraíso. Agora, hoje em dia, o pessoal fala diferente. Vai aceitar Jesus? Cuidado, a pessoa fica até com medo. Jesus está amarrado no nome de Jesus. Jesus não chamou você para sofrer, gente. Está repreendido, mas sofrer, você já está sofrendo lá no mundo. Está entendendo? Não é esse evangelho, não é isso não, gente. Então, O evangelho que eu acabei de dizer, é a mão de Deus para a pessoa. é um evangelho tudo distorcido. Gente, olha o mar. Tem muita gente que vai na praia para tomar banho, tem outros que gostam de ficar olhando, né? Aquele mar imenso.
Ele muito de água. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, que Deus tomou um punhadinho assim, ó, né? Você já pegou água na palma da sua mão, assim? Ele pegou um punhadinho de água assim e fez o mar. Olha o tamanho do mar. Você já pensou uma mão dessa pesada em você? Não vai sobrar nem farelo, ué. Um punhadinho de água ele fez o mar, imagina uma mão dessa em você. Tá entendendo? Não, irmão, para com isso. A gente tem que parar de ser um povo de Deus e pensar negativo. Não é isso que Deus quer. A gente temos que pensar positivo. Eu estou andando com Deus, então vai dar certo. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu nasci para ser um vencedor, uma vencedora. Eu não sou um derrotado. Quem fala isso na sua mente é o diabo. Você não vai conseguir nada. Você não é ninguém. Ninguém gosta de você. Você não tem nada. Você é muito pobre. É ele que fica falando essas coisas. É mentira, gente. A pessoa acredita no diabo, mesmo sabendo que ele é o pai da mentira. É mentiroso, é enganador. Você tem que parar de pensar negativo e falar. Porque tudo que você fala acontece. A morte e a vida estão no poder da língua. Ih, fulano, mas tá muito difícil. Tá nada. Deus proverá. Tá difícil nada. Tô com Deus, vai dar certo. É isso que você tem que viver. Isso é viver a palavra de Deus. A pessoa, por que que dá errado? Você fala errado, você pensa errado, aí vai dar errado. Entendeu? Tem gente que acha que não é nada. Eu não sou nada. Não sou ninguém. Aí existe um provérbio que diz que você é o que você pensa. Você que está pensando, você que está se fazendo você ser assim. Agora, a hora que você pensar, não, tá amarrado, mas eu sou filho de Deus, sou uma bênção, aí as coisas vão mudar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou profetizando isso sobre a minha casa. Irmão, eu vivo de profetizar. Eu vivo de profetizar. Eu profetizo a libertação do fulano, eu profetizo a conversão, eu profetizo a prosperidade na minha casa. Eu tenho que profetizar em nome de Jesus. Você entendeu? Agora você chega dentro de casa, meu Deus, que derrota essa casa, não aguento mais. Você está tudo errado. Esse marido deitado no sofá parece um porco. Olha como é que ele ronca. Você está entendendo? A coisa é séria, daqui a pouco até a focinha nasceu dele. Você está profetizando. Você está entendendo? Você está profetizando isso sobre o seu marido. Porque você não profetiza outra coisa, né? Isso aí é uma bênção. Vai se converter em nome de Jesus, vai se tornar um homem temente a Deus. Vai parar de roncar. Vai parar de roncar em nome de Jesus. Jesus vai repreender esse sono, esse ronco vai cair por terra. Em nome de Jesus. Tem que ser assim, irmão. Você está entendendo? Não, esse meu filho é uma bênção, é a herança do Senhor. E não é nada disso que estão falando. Eu profetizo em nome de Jesus, Espírito Santo, sobre a vida do meu filho e da minha filha. A gente tem que falar essas coisas. Entendeu? Eu posso, eu vou conseguir. Agora você fica ali, eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém. Tudo negativo. O diabo fica só no seu ouvido, ele fala, você repete. Ele fala, você volta. A Bíblia diz o seguinte: Jesus disse assim: as minhas ovelhas, elas não ouvem um estranho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Jesus nunca vai falar para você que você nasceu para ser derrotado. Você é derrotado, você é muito feio, você é horrível. Sabe por que Jesus não vai falar isso? Porque ele que te fez, a imagem e semelhança dele. Então ele não vai chamar de feio o negócio que ele mesmo fez. Você está entendendo? Ele não vai. A Bíblia diz que tudo que ele fez, ele chamou bom. E Deus é ele, falou: eu sou o Senhor e não mudo. Ele não ia chamar você de bom quando fez você e agora de horrível. Não, Deus não muda. Você está entendendo? Então quem fala essas coisas é o demônio. O demônio, você é feio, você é chato, a gente é enjoado, a gente é tudo de ruim. O demônio, não para Deus. Porque se a gente não valesse nada para Deus, Jesus não tinha entregado o único filho dele para morrer no meu lugar e no seu lugar. Acho que Deus ia entregar o único filho dele, tirar lá da glória tudo para morrer por uma porcaria que não valesse nada. Acho que ele ia fazer isso. Você pagaria um preço muito alto, por exemplo, uma caixa de leite vazia. Você pagaria R$100 por uma caixa de leite vazia, não dá para você fazer nada. Você ia pagar? Não vale nada, irmão.
pagar um preço tão alto por você se você não prestasse. Quem fala isso é o diabo. Você está entendendo? É isso, quem não presta é ele. A gente não somos bênção. Somos um povo de Deus, amém? Aí ele está falando aqui, vamos lá. A salvação é proclamada, não é isso? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Gente, presta atenção, isso aqui é Jesus falando. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Pastor, mas isso não está no livro de Isaías? Sim, mas o Isaías, ele era um profeta messiânico. Ele profetizava sobre Jesus já, antes de Jesus vir. Entendeu? E lá no livro, não sei se é de Mateus ou Marcos, está escrito isso aqui também. Jesus falando, entendeu? O profeta, ele já previa o que ia acontecer. Um profeta lá no Antigo Testamento, ele era conhecido como vidente. Isso você já viu isso na Bíblia, porque ele falava e depois o negócio acontecia. Ele falava, o negócio ele já falava, Jesus já falava, Deus já usava ele para falar antes de acontecer. Então isso aqui também está lá no livro de, não sei se é Lucas, um negócio assim, Jesus falou, né? Nos pedidos do Senhor, ele abriu as escrituras e falou isso aqui lá. Então ele está dizendo aqui, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, não é isso? Para pregar boas novas. Gente, para que Jesus foi ungido? Pregar boas notícias. Não é péssimas notícias. Você está entendendo? Jesus foi ungido para pregar. Por exemplo, você está passando uma situação na sua saúde. Pastor, fui lá, fiz um exame, já foi constado que é isso, que é aquilo. De repente chega alguém perto de você, olha, o médico disse que você tem isso, tem câncer. Você não tem câncer, não. Não. A Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores. Por suas feridas, todos nós já fomos sarados. Jesus Cristo já levou esse câncer mais de 2000 anos atrás. Se não é seu, você não tem isso. Pelas feridas de Jesus, você já foi sarado. Isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia? É uma boa notícia. Como tem gente aqui na igreja que já foi curada. Uma Mauriceia lá, né? Foi curada de câncer. A leucemia. Pessoas que não enxergavam, que nem a filha da Juliana, né? Está lá enxergando até hoje, ela não enxergava de uma vez, agora enxerga. E outras coisas que foi curada. A Sônia, né? Foi curada de várias pedras no rins. E outras coisas que foram feitas aí na igreja. A Marisa, né? Foi curada, liberta de um espírito de loucura. Loucura, a mulher andava na rua, uma panela do lado, calça caindo, toda evacuada, cheia de mosca. A mulher está hoje boazinha. E outras coisas. Então, o Evangelho é boas novas. É você saber que o seu casamento tem jeito. Se você começar a ouvir direitinho Jesus, deixar Jesus entrar em você, você consegue. Através de você, o seu marido é salvo. A mulher que santifica o seu marido, entendeu? Os seus filhos tem jeito. Tem gente que pensa, pastor, é assim mesmo, cada um é de um jeito, é o gênio do meu filho. Não. Você está olhando para o seu filho. Agora, se você olhar para a Bíblia diz que todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor, doutrinados do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Através de você, a sua família é liberta. Isso é uma boa notícia ou uma péssima notícia? É uma boa notícia. Você está entendendo? Então, gente, o Evangelho de Cristo é boas novas. Pastor, por que às vezes não acontece tantas coisas boas assim na vida das pessoas? Porque às vezes a pessoa confunde. O Evangelho de Cristo é boas novas, mas nem todo mundo acredita nas boas novas. Tem gente que, se você falar para ela que está curada, não entra na cabeça dela. Ela olha mais para o exame, pelo que o médico falou, do que pelo que Jesus está falando que ela está curada. E a Bíblia diz que tudo só é possível ao que crê.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer de todo o meu coração que Jesus já levou minha doença. Que aí aquele mal some do meu corpo. Não vai sumir porque você fez um tratamento, não vai sumir porque é mágica, não. Vai sumir pela fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, ela creu e ela foi lá, tocou nas vestes de Jesus, o negócio sumiu na hora. Mas como que aquele mal sumiu do corpo dela? Ai, pastor, foi uma mágica? Não, Jesus falou lá depois: filha, a tua fé te salvou. Foi pela fé que ela foi curada. Pastor, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não viu. Você não viu, mas você crê que o que Jesus falou é verdade. Você crê na palavra de Deus de todo o seu coração. Você crê que o que ele falou é verdade, que ele não pode mentir. Isso é fé. Entendeu? Eu posso estar toda bombardeada, não é nem sair de cima da cama, mas se eu crer que Jesus já levou minhas doenças, aquilo ali vai sair do meu corpo, porque se ele levou, então não tem. Tá entendendo? Não, se é verdade que ele disse que ele levou, então não tem. Então aquilo não fica, porque eu estou crendo na palavra, eu não estou crendo no que eu estou sentindo, eu estou crendo no que eu ouvi. Que a fé, ela não tem nada a ver com sentimento não, tá, gente? Não fica deixa eu esperar eu sentir fé, não. Fé é crer, não tem nada a ver. Você crê no que Jesus falou. Não, Jesus não ia mentir, isso que é fé. Não é um sentir, não, deixa eu ver, se eu parar de sentir isso aqui, essa dor, é porque eu tenho fé. Não. Você tem que crer, eu não tenho essa dor, isso é uma mentira do diabo. É ele que está tentando botar isso aqui em mim, está tentando fazer eu acreditar que eu tenho isso, mas eu não tenho, porque Jesus disse que eu não tenho, isso é fé. Aí você vai lá, repreende, ora, Deus, o Senhor falou que eu não tenho, então eu não aceito isso, e o negócio sai do teu corpo. Isso que é fé, agora você tem que ficar esperando sentir alguma coisa. Eu, às vezes, muitas das vezes, eu vou orar o pessoal aqui embaixo, às vezes acontece isso. E algumas vezes já aconteceu de eu orar pessoas aqui e manifestar demônio, essas coisas assim. Mas do nada, orar a pessoa entendeu? O demônio manifestar. Pastor, aí você não tem que ficar esperando sentir, irmão, não tem que sentir nada. Eu expulso em nome de Jesus pela palavra dele, que disse em meu nome, expulsaram os demônios. Eu não tenho que ficar sentindo uma vibração. Deixa eu ver se eu sinto uma fé para expulsar esse demônio. Não é assim, gente. Nada disso. Eu expulso porque está escrito em meu nome expulsaram o demônio. Então eu estou crendo numa palavra, uma promessa que Jesus falou. Em meu nome expulsaram o demônio. Ele não falou? Então ele vai se cumprir, ué. É crendo no que ele falou. Você está entendendo? Não tem nada a ver com sentir. Eu posso estar sentindo nada. Eu estava conversando com uma pessoa normal, o demônio manifestou. Mas você não estava sentindo nada? Não, estou normal, não sentindo nada. Mas aí fui lá, expulsei em nome de Jesus, o negócio saiu. Você está entendendo? Fé é isso, não tem nada a ver com o que você está sentindo. É o que você está crendo. Não é sentindo, é crendo. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso aqui é os presos espirituais, tá? Às vezes a pessoa está presa num vício, presa, entendeu? Numa doença, presa numa depressão, está presa em alguma coisa. E Jesus foi ungido para isso, para libertar aquela pessoa da prisão, da enfermidade, da depressão, do ódio. Ele foi ungido para libertar. Glória a Deus. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza
e óleo de gozo, de alegria, né? Por tristeza. E vestes, e vestido de louvor vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Pastor, o que é isso? É para isso que você foi chamado. Você está entendendo? Jesus chama você para libertar você, uma liberdade. Para tirar a tristeza, botar alegria no lugar da tristeza, veste de salvação no lugar de espírito angustiado, a fim de que nós sejamos, chamados, né, plantação do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Como é que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida se você tiver com a vida toda enfunhanhada? Tem gente que fala, poxa, eu estou passando um reserva. Meu Deus, eu estou passando um momento, eu estou bravo, Deus, papai da vitória. Você quer ir lá na igreja comigo, irmão? É que o nome de Deus vai ser glorificado desse jeito. Você a pessoa nem quer ir, não, obrigada, eu já estou tão mal do jeito que eu estou. Você está entendendo? Deus quer que você esteja bem de pé, sua família bem, que é para as pessoas verem, olha, glória a Deus, o que Deus fez na vida dessa pessoa. O evangelho é boa nova. Deus libertou aquela mulher que andava encurvada lá 18 anos. O que você acha que a família dela ficou quando viu aquela mulher? 18 anos que ela andava ali. Já pensou quando ela chegou em casa inteirinha? Mãe, pai, aqui, ó. Puxa, irmão, os vizinhos. Olha, é aquela que andava. Como que foi isso? Jesus me libertou. Pô, agora se ela fica mais encurvada ainda. Não, com a mão de Deus pesou. Irmão, como é que Deus vai ser glorificado com aquilo ali, irmão? Como é que Deus vai ser glorificado numa pessoa em fase terminal de um câncer? Está morrendo, tadinho. O câncer já comeu tudo por dentro. Mas é um propósito de Deus, né? Irmão, como? Se uma pessoa lá de fora vier e escutar um negócio, ela nem se converte. Não, eu prefiro ficar sem o propósito de Deus. Tá entendendo? Não, eu prefiro ficar sem o propósito de Deus na minha vida. É sério isso. Deus não é glorificado na sua derrota, no seu fracasso. Deus é glorificado na sua vitória. Glória a Deus, Deus foi glorificado na vida de Davi e na vitória dele contra Golias. A pessoa se esfarelasse Davi ficasse todo envergonhado. Não, isso é propósito de Deus, né? Um rei tem que passar por isso mesmo. Entendeu? Tem que passar pela moeda para aprender, irmão. Misericórdia. Não, matou o gigante, irmão. Arrancou na cabeça do gigante e deu a vitória lá para onde é isso que Deus foi glorificado. Você entendeu? Deus não vai ser glorificado na sua derrota, no seu fracasso, na destruição da sua família. Nada disso. Ele vai ser glorificado na sua bênção. Olha a família de fulano como é que é. Filho dela se converteu, irmão. Agora está na igreja. Sério. Poxa, mas se o filho dela foi liberto, então, poxa... O meu também vai ser, eu vou para a igreja. Você está entendendo? Assim que Deus é glorificado. Não é, o filho dela morreu, tadinho, depois que entrou para a igreja. A pessoa nem vai querer ir, né? Nem quero não. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus é boas novas de salvação. Toda pessoa que se aproximava de Jesus, por exemplo, um cego já estava cego, já estava enfunhanhado, irmão. Aí vai lá pedir uma ajuda de Jesus deixa ele mudo também. Não, você vai glorificar a vida. Não é assim, irmão. Deus restaurava as vistas, né? Fulano, você está enxergando? Uhum. Mas como que foi isso? Você nasceu cego. É Jesus de Nazaré. Restaurou minha vida. Você está entendendo? É assim que Deus é glorificado. Fulano, Deus restaurou minha vida. Libertou minha família. Agora. Esse evangelho de hoje em dia eu não estou entendendo. A pessoa está no fundo do poço, nem é errado. Não é Deus, entendeu? Não estou entendendo. É como eu, né? As pessoas que me viram lá atrás e a minha família,
eles veem Jesus na minha vida. Como? Através do que Jesus fez. Eu comia cocaína. Eu era alcoólatra. Cheirava, xingava, brigava. Hoje em dia eu sou uma pastora. Pastor, você faz essas coisas? Nada disso. Não bebo, não fumo, não cheiro, nada disso. Eu sou liberta. Um dia desse mesmo, eu fui num culto, né, na casa do meu irmão, comemoração lá do 11 anos que eles fazem um ponto de pregação que eles têm lá. E o meu outro irmão veio comentar, veio falar comigo. Ele falou: olha, você, eu vejo o que Deus fez na sua vida. Você não tem como dizer que não, você mudou. Olha quem você era e quem você é hoje. Deus entrou mesmo em você. Você está vendo? Meu irmão falando isso para mim. Porque ele sabe quem eu era e quem eu sou. Agora, minha vida mudou para melhor, não foi para pior. É isso que eu queria que você entendesse. O Senhor restaurou a minha vida, restaurou meu casamento, restaurou meus filhos. Você tem uma ideia, da minha família, tem poucas pessoas da minha família que não é batizada. Minha mãe é batizada, meu pai é batizado, meus filhos é batizado. Aí as vizinhas que estão aguardando aí, que tem que ser com 12 anos, né? Mas ela não tem 12, tem 10. Mas meus filhos são batizados nas águas, batizados no Espírito Santo. Meus pais são batizados, uma pica de gente da minha família, é pouca gente que não é batizada. Minha família é quase toda de Jesus, irmão. Você está entendendo? Isso tudo, por quê? Porque um dia Deus abriu meu coração, como abriu o de Lídia, para me entender o que o meu pastor pregava. E através de mim ele conseguiu alcançar a minha família. Isso é um evangelho. Hoje em dia minha mãe, ela vive bem melhor do que ela vivia antes. Meu pai vive bem melhor. Por quê? Porque o evangelho é melhor, não é pior. Entendeu? Então a gente tem que ver. Não pode estar escutando evangelho de derrota, gente. Levanta a cabeça para vencer. Para com isso, negócio de não é assim mesmo, que eu nasci para sofrer. Quem disse isso para você? Você está muito mal informado, hein? Você colocaria um filho no mundo só para sofrer? Fala a verdade. O propósito, a mulher grávida é essa que vai sofrer tanto quando nascer. Você faria isso? O destino dele vai ser triste. Você faria isso? Às vezes a pessoa fala assim: pô, você fala um negócio engraçado, mas que é verdade. Você faria negócio. Eu não teria coragem de botar um filho só para sofrer. Entendeu? Esse aqui, o destino dele já vai nascer sofrendo. Está amarrado no nome de Jesus, gente. Por que Deus faria você só para você sofrer? Me explica. Que Deus ruimzinho. Não é esse Deus que eu conheço, não. É isso. Glória a Deus. Vocês entenderam direitinho? Estão entendendo o que é evangelho? Evangelho é boas novas de salvação. Não é para te destruir. Não é para acabar com a sua vida, não é para acabar com o seu casamento. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo, não é Jesus. Jesus veio para salvar, para libertar, para converter. Jesus veio para mudar a história, gente. Amém? Glória a Deus. Agora, a gente vai ter o batismo aqui, né? Glória a Deus. Deus abençoe aí a Tiana, né? Que eu sempre falo, gente, eu falei da sabedoria de Salomão, né? Essa é uma decisão muito sábia que a pessoa toma. Eu acho que é uma decisão a mais importante da vida da pessoa, sabia? A mais importante de todas, sério, que se trata da sua salvação. Então eu gostaria, assim, a gente já vai finalizar, mas de falar só um minutinho aqui sobre o batismo. Pastor, para que serve o batismo? Primeiro, lá no livro de Marcos 15, versículo, deixa eu ver aqui, esse é Marcos 15. Só uma olhadinha aqui rapidinho para te esclarecer aqui. Lá no Marcos 15, deixa eu ver aqui. Não, é Marcos 16, lá no versículo 15. Marcos 16, 15, rapidinho para a gente esclarecer um pouquinho aqui sobre o batismo. Glória a Deus. Existem dois tipos de batismo, tá, gente? Batismo nas águas
E o batismo com o Espírito Santo, às vezes a pessoa é batizada nas águas, ela não busca o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar, gente. Esse aí só Jesus pode te batizar, você tem que pedir Ele todo dia. Senhor, eu quero batismo com o Espírito Santo. Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Daqui a pouco você é batizado. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, vamos lá. Ide e disse, ide por todo mundo e fazer o que, gente? Pregar o Evangelho a toda criatura, não é isso? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos dar uma paradinha aqui que eu vou explicar isso aqui a você agora. Deixa eu te explicar. Todos nós somos de natureza tríplice. Você, quando você se vê no espelho, você não está vendo você está vendo o seu corpo. Você é um espírito que mora dentro de um corpo. E você possui uma alma, que é onde a pessoa chama de coração, onde você sente alegria, emoção, tristeza, essas coisas assim. Quando você vai, eu acho que alguns de vocês já devem ter ido em enterro, né, velório, né? E você vê a pessoa lá dentro do caixão, você vê que a pessoa ali, ela não é a pessoa que morreu, mas o corpo, o espírito da pessoa, nós somos natureza, nós somos um espírito morando no corpo, o espírito da pessoa sai daquele corpo. Ah, fulano morreu. Não, o espírito saiu daquele corpo. O corpo fica só uma matéria. Você está entendendo? Então ela não mexe mais, não fala mais, fica ali parado, porque o espírito que fazia ela se mexer, que dava vida, ela saiu. Então fica só aquela matéria. Você vê quando leva para um necrotério, né? Eles cortam, rasgam, a pessoa não sente mais nada. Você não vê o defunto gritando mais de novo, porque o espírito já saiu daquele corpo. E o nosso espírito, ele foi criado imortal. Você está entendendo? E ele precisa ser preparado ainda nessa terra para onde que ele vai. A pessoa, quando ela ouve a palavra, como está escrito aqui, né? E ela é batizada, quando o espírito dela sair daquele corpo, ela vai morar no céu com Jesus por toda a eternidade, porque ela aceitou a salvação e ela desceu as águas. Mas quando ela não é batizada, como está escrito aqui, será condenada. Na verdade, Deus não condena ninguém, a pessoa já estava condenada. Me explica isso aí, pastor, deixa eu te explicar para ver se você consegue entender. Adão e Eva pecaram. Quem condenou Adão e Eva não foi Deus, foi o próprio pecado deles. Porque a Bíblia diz o seguinte: salário do pecado é a morte. Então o próprio pecado deles condenou eles ao pecado, condenou eles à morte, né? Eles eram imortais lá no jardim do Éden, mas por causa daquele pecado que eles cometeram, eles passaram a ser pessoas mortais aqui na terra. Estou falando no espírito, estou falando no corpo, né? Aí eles foram condenados à morte. E todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos pecaram. Não existe uma pessoa, a pessoa nasceu, tá bom, isso aí está sem pecado. Não, já veio com a natureza do pecado de Adão e Eva. E todos estavam em pecado, todos estavam separados de Deus e todos estavam condenados à morte. E não há nada que um homem ou uma mulher poderia fazer para se salvar. Nem dinheiro, nem boas obras, nada. Houve uma separação entre o homem e Deus e todos foram condenados à morte. Então Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele criou um plano de salvação. Ele enviou o único Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou Jesus para que nos libertasse do nosso pecado, que era o salário do pecado é a morte. Então, nos libertar da morte. E Ele fez aquele sacrifício lá na cruz, se entregando no nosso lugar.
para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados e tivesse a vida eterna. Jesus veio para fazer reconciliação entre o homem e Deus. Ele é o mediador entre nós e Deus. Que a gente estava separado por causa do pecado de Adão e Eva. Então, o que acontece? Jesus fez aquele sacrifício lá na cruz. Na verdade, você, por exemplo, como a Tiana vai ser batizada. A Tiana não foi salva hoje. Jesus salvou há mais de 2000 anos atrás, só que ela está aceitando essa salvação hoje. Jesus veio para morrer no nosso lugar, para que, crendo no nome dele, nós fôssemos perdoados do nosso pecado e herdássemos a vida eterna. Aí o que acontece? Pastor, então por que a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Primeiro, crer em Jesus Cristo, que Ele é o seu Senhor, Ele veio para te salvar. E segundo, você precisa ser batizado, porque o batismo é para a remissão dos pecados. Pastor, me explique isso aí. Aquele pecado que nós nascemos com aquela natureza, do pecado de Adão e Eva, né? Nós já nascemos assim. Aquela natureza do pecado que você veio até hoje, e até inclusive todos os pecados que você cometeu até hoje, quando você é batizado, todos esses pecados vão ser perdoados. Como se você tivesse uma lista lá em cima dos seus erros e limpou a sua ficha lá em cima, e zeraram tudo. Você está entendendo? Você, por crer em Jesus Cristo, os seus pecados vão ser apagados, anulados. Acabou. Entendeu? Aí você sai ali do batismo. Por isso que a Bíblia diz que é quando você nasceu de novo, você saiu dali sem o pecado. É como se você tivesse nascido de novo, uma segunda chance. Entendeu? Um recomeço. Você sai dali, tudo que você fez no passado, por isso que você não deve mais aceitar isso, tá? Mas você está na igreja hoje, mas fulano, você matou o fulano lá atrás, mas se você já foi batizado, já morreu isso aí. Isso não está mais na tua conta, não. Lá em cima não consta mais que você matou mais ninguém. Você foi inocentado por Jesus Cristo, você está entendendo? Você não tem mais ficha, mais nada disso. Acabou. É a mesma coisa assim, você uma pessoa que devia ser justiça, né? Aí consta lá que você matou alguém, você está com a sua ficha suja. Aí você vai, consegue lá uma maneira lá, um advogado, alguém que limpa aquela ficha sua. Aí mas olha, não dá emprego para ele não sei o que ele matou, mas vai lá ver a ficha, tá limpa. Você foi inocentado, acabou. Você pode arrumar seu emprego tranquilo, você está entendendo? É a mesma coisa com Deus. Você foi batizado, você não tem que mas que lá atrás eu fiz isso. Não. Você acabou do lugar. Você agora é nova criatura. Você está entendendo? É nova criatura. Você não tem que aceitar mais a acusação do diabo. Então a pessoa foi batizada, todos os seus pecados é apagado. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, naquela hora do batismo. É um livro de Jesus. É esse livro, para você entrar no céu, seu nome tem que estar nesse livro. É o nome dos salvos, daqueles que creram em Jesus, que desceram as águas, entendeu? Então, o seu nome vai para ali naquela hora que você é batizado. Então, o batismo, ele é uma coisa muito profunda, gente. É uma coisa muito profunda. A Bíblia até diz que há festa no céu. A gente está aqui, né? A gente não está vendo nada, mas lá em cima está uma algazarra de hoje, festa no céu. Porque é uma vida, é uma alma que é para Jesus. Mais um que vai morar no céu. Então eles fazem aquela alegria. Mais um, você vai ser agora fazer parte da família de Deus. Que lá no livro de João está escrito o seguinte, que todos quantos os receberam, eu também estava estudando isso um pouquinho antes. Todos que receberam tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, antes de ser batizado, você é uma criatura, você foi criado por Deus. Mas quando você é batizado, você se torna filho, é diferente, filha. Aí você vai passar a ser herdeiro da vida eterna e de todas as promessas de Deus na Bíblia. Glória a Deus, agora você não é mais criatura, você faz parte da família de Deus, você foi agora
marcado, escolhido agora para viver com Cristo lá toda a eternidade. Por isso que eu te falo, eu acredito que isso é uma das melhores decisão, assim, a mais importante da vida de uma pessoa. Está decidindo para onde você vai quando sair desse corpo. E todos os dois lados é eterno, né? O céu é eterno. Lá a Bíblia diz que não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais dor, e é eterno. Mas o Hades também é eterno. É um sofrimento eterno. A Bíblia diz que lá o bicho não morre, o fogo não se apaga, é um tormento eterno. Então isso é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Glória a Deus. E é festa no céu quando tem batismo. Então, pode aí uma das obreiras aí ajudar ela lá? Agora há tantos anos só eu e ela aqui que eu não tinha obreiras. Agora estão um montão de obreiras aqui. Eu tô lá, Natasha, vai. Ai, Jesus. Sim. Deixa eu ver aqui, não vai dar. Ih, tem 100 mil. Trouxe meu carregador? Tive que pegar meu carregador lá. Não, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Gente, pessoal do Instagram, vou ter que desligar aqui para salvar o vídeo, tá? O batismo a gente vai gravar e separar.